Certa vez, um jovem se aproximou de Jesus e perguntou: Mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Jesus respondeu que guardasse os mandamentos. O jovem disse que já o seguia desde pequeno. Então Jesus disse: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ao ouvir isso, o jovem foi embora triste, porque possuía muitas riquezas. Essa breve parábola nos revela uma verdade profunda. Seguir a Cristo exige renúncia. Não basta querer ser bom, é preciso abrir mão do que amamos mais do que a Deus, mesmo que pareça valioso. Para aquele jovem, era o dinheiro. Para nós, pode ser o ego, os desejos, os planos ou a imagem que queremos sustentar. Negar a si mesmo é justamente isso, entregar aquilo que mais nos prende para seguir aquela que nos liberta. Vivemos em uma era em que o discurso dominante é: se ame, se aceite como é, siga o seu coração. E é verdade que há valor nisso. O autocuidado, a aceitação e o amor próprio são importantes. Mas se eu te dissesse que para viver algo realmente transformador, talvez você precise fazer o oposto. Parece contraditório, eu sei. Mas existe um tipo de amor que começa quando decidimos não alimentar tudo aquilo que nos acomoda. Não estou falando de se desprezar ou se culpar por quem você é. Estou falando sobre um tipo de negação que tem a ver com dizer não à parte que nos deseja controle, conforto imediato e prazer constante. Aquela voz interna que sempre diz: faz o que você quiser, você merece fazer isso. Jesus ensinou algo que vai completamente na contramão da cultura atual. Se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga-me. É uma declaração radical. Vai contra os princípios do mundo, mas é justamente nessa contramão que está o caminho para uma vida mais profunda. Se negar não é se anular como pessoa, é reconhecer que dentro de nós existe uma natureza que, se deixada solta, nos distancia de Deus. Essa natureza busca apenas prazer, reconhecimento, conforto e controle. É como se existisse dentro de nós uma luta contínua entre eu, que quer satisfazer os próprios desejos, e o chamado de Deus para viver com propósito, entrega e transformação. Negar a si mesmo é uma decisão consciente de não alimentar esse eu mimado, impulsivo e carente, e dizer: Deus, eu escolho a tua vontade, mesmo que vá contra a minha, mesmo que doa, mesmo que eu não entenda agora. É uma escolha interior que impacta profundamente o exterior. Muda como você fala, como age, como se relaciona e até como sonha. Quando você decide morrer para si mesmo, você abre um espaço para que algo infinitamente maior nasça dentro de você. Você morre para viver, perde para ganhar, se entrega para de fato ser livre. A cultura atual nos diz o tempo todo: siga seu coração, confie em você, faça o que te faz feliz. E, em primeira instância, isso soa bonito, mas será que isso é seguro? A Bíblia nos lembra que o coração humano é enganoso. Por mais sincero que nossos sentimentos pareçam, eles são instáveis e podem nos levar a decisões ruins. Quantas vezes já tomamos decisões com base em emoções momentâneas e depois nos arrependemos? O Evangelho nos desafia a colocar Jesus no centro e não no nosso eu. Ele não nos chama a seguir nosso coração, ele nos chama a segui-lo. E isso significa, muitas vezes, fazer escolhas difíceis, perdoar quando tudo em você quer se vingar, esperar quando sua ansiedade quer agir, silenciar quando seu ego quer gritar, confiar quando tudo parece incerto. Se negar também é recusar a ideia de que nossos sentimentos são sempre confiáveis. Não se trata de ignorar emoções ou ser insensível, mas sim de escolher ser guiado por algo mais firme, a vontade de Deus. Enquanto o mundo prega a autonomia absoluta, Jesus convida a obediência. E essa obediência
embora muitas vezes desconfortável, conduz a uma liberdade real. O maior exemplo de negação de si mesmo é o próprio Cristo. No momento mais angustiante de sua vida, Jesus expressou medo e sofrimento. Ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Mesmo com poder para evitar tudo, ele escolheu obedecer, escolheu se entregar, escolheu morrer para que nós tivéssemos a vida. Se até Jesus, perfeito e sem pecado, se negou por amor, como podemos achar que seguir a Deus será sempre fácil e confortável? Negar a si mesmo é muito mais do que um discurso bonito. É uma prática diária. É tomar decisões que vão contra o instinto natural. E isso só é possível com a ajuda do Espírito Santo. A força para negar o próprio eu não está em nossa força de vontade. Está na ação transformadora de Deus dentro de nós. O Espírito Santo não é apenas uma presença reconfortante em momentos emocionantes. Ele é a força que nos sustenta quando estamos cansados, a voz que nos lembra da verdade quando estamos prestes a ceder, o consolo quando nos sentimos sozinhos na batalha. Ele caminha conosco, ele molda o nosso caráter, ele nos dá discernimento e coragem para escolher o que é certo, mesmo quando é difícil. Viver negando a si mesmo não significa viver uma vida triste e pesada. Ao contrário, significa viver uma espiritualidade genuína. É nesse processo de entrega que o Espírito Santo nos fortalece e nos conduz. Através da oração, da leitura da palavra e da comunhão com Deus, nosso coração vai sendo moldado. Nossos desejos se alinham ao que Deus quer para nós. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa estar disposto. Deus não exige perfeição. Ele procura disposição. E se você se entrega, Ele faz o restante. Ele te transforma. Se negar, pode soar abstrato, mas na prática é algo muito concreto. São atitudes diárias. É dizer não quando todos dizem sim. É esperar o tempo de Deus, mesmo quando o mundo inteiro te pressiona a correr. É terminar um relacionamento que te afasta de Deus. É deixar um vício, mudar um hábito, evitar conversas que alimentam o orgulho. Para um jovem cristão, por exemplo, se negar pode ser recusar participar de brincadeiras que ferem os princípios que acredita. Pode ser priorizar um tempo de oração ao invés de passar horas nas redes sociais. Pode se admitir com coragem que vive por valores que vão contra a corrente, mesmo que isso custe olhares tortos ou até mesmo a rejeição. É nessas pequenas renúncias que a fé se torna real. Não adianta apenas declarar amor a Deus com palavras. São as escolhas que revelam se esse amor é verdadeiro. Cada renúncia é um passo em direção a uma vida mais profunda, mais significativa. Porque cada vez que você abre mão de algo que te afasta de Deus, você se aproxima mais dele. E isso muda tudo. Muda sua maturidade, sua força interior, sua clareza de propósito. O chamado de Deus para a sua vida é maior do que qualquer prazer passageiro que o mundo pode oferecer. E sim, se negar dói, mas também liberta, também transforma. E no final, vale a pena. Negar a si mesmo não é um fardo sem sentido. É o caminho para viver uma vida que realmente faz sentido. Porque não dá para seguir Jesus com um coração cheio de si mesmo. Não dá para viver o propósito dele insistindo em viver do seu próprio jeito. A grande pergunta é: você está disposto? Seguir Jesus não é levantar a mão e dizer amém. É fazer escolhas no dia a dia. É dizer sim, mesmo quando ninguém está olhando. É carregar a cruz quando tudo em você quer largar essa cruz. É se manter firme quando seria mais fácil desistir de tudo. Mas aqui está a verdade. Só quando você decide não viver mais centrado em si mesmo é que começa a experimentar o verdadeiro poder do Evangelho. Deus não quer apenas consertar o seu exterior, Ele quer transformar o seu interior.
E essa transformação começa quando você abre mão do controle, quando você diz: Deus, eu me rendo. É nesse momento que tudo muda. Não é fácil, mas é possível. E mais do que isso, é necessário. Porque quem perde a própria vida por amor a Cristo, na verdade, encontra a vida de verdade. E se você chegou até esse momento do vídeo, eu quero que você deixe nos comentários propósito, para que eu entenda que você chegou até essa parte. E se você quer dar o próximo passo nessa transformação e realmente desenvolver disciplina, autocontrole e uma mentalidade forte, eu tenho algo que pode te ajudar. O e-book Superando FEP foi feito exatamente para quem quer vencer o hábito dos vícios, recuperar o foco e construir uma vida com mais propósito e realização. Ele estará no primeiro link da descrição e no comentário fixado.